Nós estaremos a falar sobre soteriologia, amém? Que é nada mais e nada menos do que a doutrina da salvação, amém, irmão? Nós estaremos a falar um bocadinho e para entendermos algumas etapas que todo cristão ou todo indivíduo passa depois de receber que é Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Em Romanos capítulo 10, verso 9, Romanos capítulo 10, verso 9, pronto, a doutrina da salvação, soteriologia no grego, no original, ela é uma parte da teologia que vai estudar o processo, as etapas, as fases da salvação do homem, amém, irmão? Do pecado que o homem, na verdade, caiu, e depois o processo da justificação. Estaremos a falar aqui dessas etapas. Mas para a salvação do homem, na época em que nós nos encontramos, é importante que os irmãos percebam que todas as pessoas, para obterem salvação, eles precisarão de fazer o que está escrito em Romanos 10, verso 9. Amém, irmãos? Amém. A primeira coisa é o que? É o confessar com a boca e crendo verdadeiramente no coração que Cristo é o Senhor e que Cristo e que Deus Pai, através do Espírito Santo, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém? Amém. Nós não somos salvos simplesmente pela morte de Jesus. Nós somos salvos e somos produtos pela ressurreição. Ou nós somos produtos da ressurreição. A morte de cruz, várias pessoas já tiveram passado por ela. Jesus não foi o primeiro a morrer na cruz. Estão a compreender o que eu estou a falar? Inclusive, podem tomar vossos assentos, por favor. Inclusive, os discípulos de Jesus morreram também em morte de cruz. A Bíblia vai dizer que Pedro, um dos discípulos, não aceitou morrer como mestre e pediu que virassem a cruz para morrer de cabeça para baixo. Além de Pedro, alguns outros morreram também de morte de cruz. Mas por que nós não adoramos eles? Primeiro, porque eles não são Messias. Segundo, eles não ressuscitaram. Então, nós não somos a causa da morte de Cristo, somos o produto da ressurreição de Cristo. Aleluia! Será que eu tenho alguém aqui dentro que é o produto da ressurreição de Cristo? Deus seja louvado. Então, Romanos 10, verso 9, olha o que a Bíblia vai dizer. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Se em teu coração fizeres o quê? Creres. Primeiro, há necessidade de confessar que na tua vida Baal não é o Senhor. Amém. Que na tua vida o senhorio é de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Yes. E essa confissão não deve ser feita no coração. Ela tem que ser o quê? Expressada, exteriorizada, falada. Yes. Aleluia. Amém. Deus seja louvado. E em teu coração. E em teu coração, se creres que Deus o ressuscitou dos mortos, farás que serás salvo. Então existem duas combinações para a salvação do homem. Yes. A primeira de confessar, yes, mas não basta confessar se não crermos. Jesus. Há uma versão que vai dizer, acredito que seja a NBV, que vai dizer no fundo, acreditar no fundo do que? De todo coração. Amém. Esse processo, irmãos, no momento que a pessoa, prestou bem atenção, yes, recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, quando chamamos pessoas aqui para frente, quando chamamos
ou quando paramos pessoas na rua e falamos de Cristo, eles recebem Jesus naquele momento. Você precisa entender que essas pessoas entraram em 4 etapas. Alguém diga, entraram em 4 etapas. Entraram em 4 etapas. A primeira etapa que tanto você e eu entramos, a primeira é a etapa da justificação. Amém, amados do Senhor? Todos entramos na etapa da justificação, passamos na etapa da regeneração, passamos na etapa da santificação e passaremos depois na etapa da glorificação. São 4 etapas no que concerne a salvação de um indivíduo. Aleluias. Aqui é onde você vai aprender e perceber do porquê que algumas pessoas que já tiveram recebido Jesus como único e suficiente Salvador, mas ainda assim estão num processo de mudança, de transformação em algumas áreas da tua vida. Depois da mensagem de hoje, não se sinta mais mal, permita que o diabo te acuse em certas coisas, ou até mesmo teu marido ou vizinho dizendo, você vai para a igreja e faz isso e tudo mais. Saiba que você e eu estamos num processo dentro do que concerne o que é a salvação. Amém. Aleluia. Amém. E alguns estão em etapas diferentes. Aleluia. Yes. Deus seja louvado. Então, a primeira etapa, a justificação. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 13, verso 39. Justificação, na verdade, o que é, profeta? É o ato de Deus declarar justo o pecador. Em outras palavras, quando eu e você recebemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, automaticamente, aos olhos de Deus, você é declarado justo. Hello? Quando nós falamos que nós somos santos ou justos, não tem nada a ver com as obras que fizemos, mas tem tudo a ver com quem aceitamos e cremos. Aleluia. Então, justo é aquele que recebe Jesus como Cristo, como Senhor e Salvador, e que crê que Ele ressuscitou dos mortos, e automaticamente, depois de você receber esse Jesus, depois desse processo, você automaticamente é salvo. E essa salvação é feita pela justificação de um decreto que Deus fez, que todos que receberem o meu filho vão ser considerados justos, independentemente da nacionalidade deles, do pecado deles, da culpa deles. Então, eu e você somos justos não porque viemos na igreja, mas porque Deus declarou que quem receber o filho dele é justo e santo aos olhos dele. Será que eu tenho justos aqui? Amém. Amanhã, quando você estiver a ler a Bíblia sobre o justo viverá pela fé, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Não pensam que estava a falar do profeta. Não pensa que estava a falar da mamá diaconisa. Não, estão a falar de ti. O justo é você. Eu pensei que ia ouvir um amém mais forte dessa. Atos 13, vamos ler. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado. Tudo porque pela lei de Moisés fizeste, não pudeste ser justificado. Por ele é justificado. Por ele é justificado todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Não sou os judeus. Não sou os que nasceram na tribo de Levi. Não sou quem faz parte da tribo de Arão. Mas aquele que crê nele. Profeta, ele quem? Jesus o Nazareno. Aonde a lei falhou, a fé acertou no justificado. Amém. Em Cristo Jesus. Isso, Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Amanhã, quando você tiver a se culpar de alguma coisa, lembra-se dessa mensagem. Eu sou justo. 1, 2, 3, vamos ler. Sendo
pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler novamente, 1, 2, 3. Sendo, pois, justificados pela Como é que fé. você e eu somos justificados? Pelas obras? Não, Pela quê? pela fé. Temos quê? Paz com Deus. Deus já não está irado contigo. Jesus. Desde o momento que você recebeu Jesus, Deus, o inimigo, vou falar com você. A inimizade que você tinha contra Deus foi totalmente removida. Jesus. Uma paz entre nós e Deus. My God. Toma o teu assento. Temos paz. Diga, eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Alguns de vocês, o que a religião vos pintou depois de pecar, Deus está com uma chibatada na mão. Jesus. É a chibatada que Deus estava com ele na mão. Jesus. Deram em Jesus. Jesus. Yes. Ok. Temos paz com Deus por nosso quê? Senhor Jesus Cristo. Profeta, o que é justificação? Justificação é absolvição de culpa. Jesus. É tirar a culpa que você tinha. No momento que você recebeu Jesus como único suficiente Salvador, a cédula que te condenava, a culpa que te fazia ir para o inferno, te fazia estar fora da presença de Deus, foi removida. Amém. E quando você recebeu Jesus, você passou a ter acesso diante de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer: vinde ao trono da graça, para obter misericórdia e graça. Não mais para vocês me verem ou falarem comigo, não, mas para vocês estiverem firmes no dia mau. Toma o teu assento. Você está compreendendo o que estamos a falar? Amém. Então, o processo da justificação acontece no mesmo momento que você aceitou e creu em Jesus. Automaticamente, a tua nacionalidade mudou. Jesus. O culpado vê quê? Inocente. Diante de Deus. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. O homem não é o quê? Justificado pelas obras da lei. Vamos ler todos juntos, igreja. 1, 2, 3. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pelas obras, pelas nossas forças, nós nunca seremos justificados. Mas somos justificados pela obra ou pela via da fé. Da fé aonde? Em Cristo. A fé tem que ser no lugar certo. A fé tem que ser para a pessoa certa. Não a fé no Papa, não a fé no profeta, não a fé em homens, mas a fé aonde? Em Cristo Jesus. Como perceber a justificação? Por exemplo, um exemplo básico. José vem para aqui, Bruno vem para aqui, o ministro também vem, por favor. Podem subir aqui no primeiro degrau. Ok. O Bruno é um judeu. O Juscelio é um romano, um grego, que agora está também a seguir o judaísmo. O ministro está amarrado, né? O ministro é um assassino
assassino de demônios, amém? A justificação aconteceu dessa forma. Deus decidiu. Eu, por exemplo, deixa eu, não vou dizer Deus aqui. Um homem, por exemplo, quer oferecer um Ferrari para alguém. E ele vai dizer: como é que eu vou ser justo se tem tanta gente aqui, todos precisam de carro aqui dentro? Então ele vai dizer: as pessoas que receberem o livro que eu lhes der vão receber dentro a chave do Ferrari. Deus pegou na vida eterna e colocou no corpo de um homem, e colocou num pacote de um homem chamado Jesus. E Deus disse assim: eu vou enviar. A Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal forma. Mas só que às vezes, para escolher a pessoa que vai efetivamente te valorizar, muitas das vezes Deus vai permitir com que algumas coisas não se pareçam como você já estava à espera. Amém. Os judeus estavam à espera do Messias que ia vir combater contra César, quando Deus lhe enviou o Messias que veio combater com aquele que era dono e chefe do César. Você não entendeu? My God. Os judeus pensavam que Jesus ia lidar com César. Yes. Mas Jesus veio lidar com quem está com o reino de César. Yes. Porque o problema não é César. Aleluia. Quando o diabo vem tentar Jesus, o diabo diz a Jesus: todos os reinos da terra, yes, eu te darei. Yes. César está sentado pensando que ele é o imperador, yes, mas o dono do reino, yes, é Satanás. Yes. Então Jesus não veio lidar só com César. Jesus veio lidar com quem comanda César. Amém. Aleluia. Ele veio lidar com a morte. Ele veio lidar. Por isso é que vai dizer, a Bíblia vai dizer: onde está a morte? O teu aguilhão. Que ele veio lidar com coisas mais importantes. Toma o teu assento. Então, o homem coloca a chave do Ferrari. A chave do Ferrari num livro grande. E esse livro vocês têm que imaginar, ele é mesmo grande, amém? E ele vai para a rua em forma de sabedoria para começar a oferecer esse livro às pessoas. E algumas pessoas, alguns judeus, esse livro bem grande. Quem escreveu esse livro? Não, não quero esse livro. O romano também, o grego também, os homens da lei, Caifás, Yes. Anás, Yes. os sumos sacerdotes ignoravam o livro, o logos, a palavra. Mas quem recebe o livro, Yes. é quem está na cruz. My God. É um assassino, é um assaltante. Yes. Aleluia. Só que quando ele recebe o livro, não recebeu só o livro, recebeu o que estava dentro do livro, recebeu a salvação, a vida eterna. My God. Yes. Aqui, aonde é que está a justificação? Está. A culpa não é quem entregou o livro. Yes. A culpa é de quem não recebeu Amém. o livro. E como Deus declarou que quem recebesse, ou o homem declarou que quem recebesse o livro, o Ferrari seria dele. Yes. Porque a chave está aqui dentro. Quando vocês, nós homens,
viermos fazer um levantamento, quem é o Bruno? O Bruno é um santo, é um tzadik, é um justo aos olhos da lei dos homens. O Juscelio é um sábio. O Juscelio é alguém generoso, que para todos nós seriam as pessoas mais aprovadas para receberem a recompensa. Só que o que Deus já disse não é sobre o que eles fizeram, é sobre quem recebe o livro. Amém. Aleluia. E qual é o problema? Quando você vir estudar a história do assassino, você vai ver que esse assassino que recebeu o livro e que está com o carro, matou a mãe dele ontem. Oh my God. Mas ele está com o livro. E ele é declarado como vencedor. My God. Então, a justificação, a salvação, não é para quem merece, é para quem recebe. Amém. Aleluia. Oh, se você recebeu Jesus, você está justificado. Não importa o teu passado, não importa o que o inimigo tem estado a te acusar até então, você está justificada pelo sangue de Jesus. Toma o teu assento. Podem sentar. E quando a polícia chegar, quando os homens chegarem e tentarem reclamar do carro, ele não merece, por quê? Porque ele é assassino. Já não pode mais ser feito nada, porque o rei já declarou que justificação é quem recebe o presente que eu dou. E esse presente foi Jesus, e é Jesus Cristo de Nazaré. 1 de Pedro capítulo 1 verso 3. Depois do processo, então, justificação é o que, profeta? É eu receber ou eu estar debaixo de um decreto que Deus estabeleceu de forma divina, de que todo aquele que confessar que Cristo é o Senhor é considerado justo aos meus olhos, independentemente do que eles fizeram ontem. Depois da justificação acontece a segunda etapa, que é a etapa da regeneração. Aleluias. Amém. Isso, vamos ler 1, 2, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que é, na verdade, regeneração? Aponta aí. Regeneração é o renascimento espiritual. No momento que você e eu recebemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você não é só declarado justo pela lei de Deus, mas você nasce novamente. Em outras palavras, é o renascimento, é a criação de um novo ser. Eu já vos disse que, biblicamente falando, não existe, no original a palavra não é nascido de novo, mas é nascido de cima. Então, automaticamente, por conta do pecado de Adão, o nosso espírito, o nosso gene, o nosso DNA acabou por estar o que? Corrompido. E no momento da aceitação de Jesus, você recebe um novo espírito do alto. Eu já falei aqui que nesse percurso você tem um novo espírito, um espírito novo, uma nova criatura você é. Isso Paulo não consegue explicar muito bem, ele só fala nova criatura. Está a perceber? Paulo não estava conseguindo explicar esse miracle, esse milagre da salvação. Mas o que acontece? É um novo espírito no mesmo corpo. E esse corpo
tem a alma, que já tem alguns desejos, que antes de você receber o novo Espírito, já tinha o quê? Algumas experiências Yes. e provas do pecado, da lascívia. O verso 23, o que diz? Desse mesmo versículo, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Sendo de novo gerados. Há uma versão que diz regenerados. Exatamente. Desse aí tenta procurar essa versão. Regeneração é a vivificação de quem? Do Espírito Santo. Yes. Através da palavra de Deus. Yes. Depois de eu aceitar Jesus e ser salvo, eu sou automaticamente justificado e depois sou o quê? Regenerado. Yes. Nessa mesma versão, dê-me o verso 3. Isso. Bendito seja o Na Deus. mesma versão, foi o que eu pedi. Isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos quer? Que nos regenerou. Vamos lá, igreja. Que nos quer? Que nos regenerou. Que nos regenerou. Para. Que nos deu um novo espírito. Yes. Que vivificou. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Yes. Para uma viva que esperança. Yes. Segundo que a sua grande misericórdia. Yes. Pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. É aqui onde o profeta estava a dizer. Amém. Que nós não somos produtos da morte. Somos que? Produtos da ressurreição. E essa regeneração aconteceu não porque somos boas pessoas, Yes. mas por conta da grande e infinita misericórdia de Deus. Jesus. Oh, Yes. Verso 23. Fostes regenerados não de semente perecível. Qual semente perecível? A de Adão, Yes. a pecaminosa. Mas o que? A vossa regeneração é de uma semente que não perece. Yes. Oh, xalabacatarabarada. Pela que? Pela palavra de Deus que vive. Yes. E não só vive, mas permanece. Yes. Jesus. João capítulo 3, verso 3. Sem a regeneração, Yes. eu e você não podemos entrar para o céu. Ei. Não se entra para o céu sem o nascer de cima. Já vos disse ali, está nascer de novo, mas é nascer de cima. Jesus respondeu e disse-lhe, disse a quem? A Nicodemos. Na verdade te digo, que aquele que não nascer, não for regenerado, Yes. não pode ver o que? O reino de Deus. Para entrarmos para o reino de Deus, é necessário sermos regenerados. Profeta, será que eu já fui regenerado? Já. Se você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Bebê, o teu bilhete para o arrebatamento já anda pago. Você não entendeu o que eu falei? A não ser. Yes. Saiba, você pode ter o bilhete e ainda assim falhar o voo. Se você atrasar. Toma o teu assento. Ter o bilhete na mão não quer dizer que já viajaste. Mas a certeza é que desde o dia que eu e você recebemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Yes. nós fomos justificados e fomos automaticamente regenerados. Yes. No reino dos céus já estão à tua espera. Yeah. Oh, não sei se tem pessoas aqui dentro. Não há mais nada que vai me limitar a entrar para o reino dos de Deus. Glória a Deus. Vocês sabem que nós estamos no mês da quê? Da santidade. Ok, depois da justificação,
Depois da quê? Da regeneração, entramos para uma outra etapa, que é a etapa da santificação. Yes. O que é santificação? Depois de Deus te declarar justo, porque se você não for declarado justo, você não vai conseguir andar com Deus. Se você não for regenerado, você também não vai conseguir ouvir nem sequer a voz do Espírito Santo. Depois dessa etapa, desse processo, você e eu somos chamados para o processo da separação das coisas do mundo, que é a santificação. Que é o que? A santificação. A santificação, dê-me 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Isso. A santificação é o processo de se separar do mundo para quê? Para Deus. A santificação é o processo contínuo do Espírito Santo trabalhar contigo, trabalhar em ti, trabalhar em nós. Yes. É aí, nessa etapa, que você vai ver um cristão que já foi justificado, declarado justo, mas ainda mentir. Por quê? Porque ele está num processo de quê? De se separar de onde Deus lhe tirou quando ele aceitou Jesus. Yes. Alguém está a compreender? Amém. Vamos ler 1, 2, 3. E eu que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Fala como alguém que tem certeza do que está a ler. 1, 2, 3. E eu que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Olha para mim. A santificação Yes. é a consequência de uma vida com Cristo. Jesus. Você não se torna santo para ter Cristo. Yes. Você é santificado através do Cristo que você recebeu. Não sei se você percebeu o que eu falei. Jesus. A consequência de você começar a andar com Cristo, Yes, sir. começa o que? A causar e a desenvolver a santificação em ti. Algumas pessoas vão dizer: não, vou deixar de beber para poder vir para a igreja. Não. Não é o que a Bíblia diz. Vem a beber, porque quem tem que te mudar, primeiro, é o Espírito Santo de Deus. Porque se você mudar sem o Espírito, o envolvimento do Espírito Santo de Deus, você só fez bem ao teu fígado. Não foi uma transformação que veio do Espírito de Deus. E ela geralmente não é permanente quando assim acontece. Então, quem traz essa transformação é o Espírito Santo de Deus. Alguém diga que santificação é uma vida, ou é a consequência, de uma vida com Cristo. Aponta aí também que santificação é a renovação moral do teu coração. Irmão, santificação não tem nada a ver com andar com saia branca e pano na cabeça e não meter brinco. Amém, irmão? Deus seja bem. Nós sabemos que há irmãs que o vestido está a arrastar, a saia arrasta, mas esse é o mesmo à nossa frente. Alguém está percebendo o que eu estou falando? 1 de Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. Profeta, então o que é a santificação? Guarda isso no teu coração. Nós aqui falamos duas coisas importantes na igreja: que a santificação é a separação do homem, do indivíduo, do mundo para Deus. Mas hoje eu quero que vocês
coloquem isso no vosso coração também, que a santificação ou santidade é o processo de transformação. Yes. Você está se a tornar santificado quando você começa a se transformar. É o processo de transformação em que o corpo do cristão é dedicado a Cristo. E quando você vai dedicando o teu corpo para Cristo, você começa a produzir o que? O fruto de servir. Jesus. Esse mesmo Cristo. Yes. E não só servir na igreja, mas servir no mundo, na tua família, Jesus. com o caráter de Cristo na tua vida. Amém. É ser um Jesus na tua casa. Yes. É ser um Cristo no teu bairro. Jesus. Um Cristo. Teu local de trabalho. 1 de Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. Yes. Você está aprendendo algo nessa noite? Amém. Isso. Yes, sir. Porque não nos chamou, o ministro pode ler? Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, a Bíblia está dizendo bem claro que Deus não nos chamou para quê? Para a imundícia, para o pecado. Deus nos chamou para a santificação. Profeta, o que é santificação? Coloca aí no teu caderno se você está a apontar. Se você não está a apontar, não sei por que não estás a apontar. Você vai esquecer, eu já falei de tanta coisa. Yes. Se você não aponta, cientificamente falando, o ser humano só consegue prestar atenção nos primeiros 45 minutos de qualquer evento. O resto você só está a gritar amém. É o apontar que te faz o quê? Recapitular as coisas. Então aponta aí, santificação é igual a transformação. Quando eu estou a ver Deus a me transformar em certas áreas, eu antes fazia isso e hoje já não faço. Eu estou a ver que o processo de santificação está o quê? A ocorrer na minha vida. Hello? Agora, para você compreender melhor o que é santificação, se estamos a dizer que santificação é igual a transformação, então temos que perceber o que significa transformação. Hello? Amém. Transformação, o primeiro significado é mudança de comportamento. Você está se tornando uma pessoa santificada por Deus quando teu comportamento com o pai em casa e a mãe em casa muda. Saiba de algo, você não vai ganhar os teus pais para Cristo pela via de lhes mandar o flyer da igreja, do relógio de oração. Não, vai ser pela via da tua santificação, da mudança do teu comportamento. Teu pai vai ver esse camarada aqui, saía à tarde, não fazia a limpeza, não ajudava em nada, discutia com as irmãs, mas desde o dia que ele entrou para aquela igreja, que ele conheceu aquele Jesus, houve uma santificação, houve uma mudança de comportamento. Glória a Deus. Não existe isso, você recebeu Jesus e mantém as mesmas atitudes. E a verdade é que muito de nós, o processo de santificação, saiba, o processo de justificação e regeneração não depende de ti. Yes. Começa assim, senhora, quando você recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas o de santificação, você tem uma parte muito grande. Yes. E vamos ler daqui a pouco. O de santificação. E o que que muito de nós cristãos estamos... Você está a ver quando está a enviar algo no computador e começa a processar aquilo, né? 40, 45, 40, 50 e tudo mais. Mas há algumas vezes, pastor já está vendo, há algumas vezes que um ficheiro que tinha que levar
10 minutos, fica 1 hora. Eu não estou a falar nada, mas você vai entender. Então quer dizer que alguns de nós, o nosso processo de santificação colou. Alguns temos que reiniciar a máquina. Por quê? Porque você disse, eu já sou assim. Quando santificação cria transformação, e transformação é mudança de comportamento. Jesus. Desculpa usar esse termo, essa falácia de que eu já sou assim, Cristo me encontrou assim. Sim, Cristo te encontrou assim, mas não quer te deixar assim. A verdade, irmãos, é que Cristo não está na nossa vida só para nos dar bênçãos materiais. É para nos tornar parecido com Ele. É a mudança de comportamento. E o maior testemunho que você vai dar nas pessoas à tua volta não é o carro novo que você vai comprar, não é a casa no Talatona, é a mudança do teu comportamento. Eu bebia, já não bebo mais. Eu mentia, já não minto mais. Eu adulterava faturas e os meus colegas hoje veem que já não adultero mais. Glória a Deus. Você acha que quando você vir com questões de promoção, teus colegas vão acreditar mesmo que a promoção veio por conta da oração só? Eles estão a pensar que você teve algo com o chefe. Mas quando você, no meio da dificuldade que eles estão a ver que você tem dificuldade, e você recusar, eu já não adultero fatura, eles vão começar a ver alguém diferente. Você não entendeu o que eu falei? A tua mudança de comportamento vai evangelizar mais pessoas do que apenas o teu milagre do carro novo. Eu pensei que eu ouvia amém, mas só. E qual é o problema hoje? Aqui não é para te julgar, mas é falar abertamente. Nós estamos a ser o corpo de Cristo com muitos milagres, mas com pouca transformação. Por isso é que no nosso meio nos emprestamos coisas, mas não nos pagamos. Posso falar um pouco mais? Come on. Por isso é que hoje em dia o mundo já não está a ver diferença entre namorar com uma mulher cristã e uma mulher do mundo. Até estão a dizer mais valas do mundo. Porque as cristãs estão mais ninjas. Estão mais campeãs. O namorado até que está lhe dizer, faz, não é hora de ir na igreja. Ele está dizendo, não, pai, espera. O namorado é que está lhe dizer para ir para a igreja. Namorado que nem vem para a igreja. As pessoas estão a olhar para o nosso Cristo que é verdadeiro, mas não estão a ver o nosso Cristo em nós. A força do Evangelho não é falarmos bem do Cristo, é demonstrarmos bem o Cristo que estamos a falar. Transformação é o quê? Mudança de quê? De comportamento. Segundo ponto. Transformação é mudança de atitude. Quando você, as tuas atitudes para com teu esposo, pessoas à tua volta, tua parceira, teus amigos, a tua atitude na vida muda. Me deu uma, vou lhe mostrar quem eu sou. Me pisou, mano, ela vai saber. Santificação é mudança de quê? Quando a minha e a tua atitude ainda é a mesma, o nosso processo de quê? De santificação ainda está colado, está no 1,2%. Transformação é mudança de quê? De atitude. Às vezes você não vai precisar profetizar para ninguém para ganhar pessoas para Cristo.
Tudo que você vai precisar é no meio do problema ter uma atitude de um cristão. Há cristãos que quem lhe consola é quem não serve a Deus. No meio do problema, ela está mais agitada do que todos. E sabem que você é que mais ora. O que mais ora é a mais medrosa. Até o marido que não vem na igreja, o bebê que não vem na igreja, Yes. ele até está dizendo, oh, deixa, isso é só gato normal. Ele até sabe, tem mais discernimento que você. Você não está conseguindo dormir por conta do gato. Vou falar para alguém aqui. Né? Jesus. Atitude, transformação. O que fez com que o ateu Augusto Cury, quem conhece Augusto Cury, Amém. se convertesse para o cristianismo, não foi, ele era um ateu cerrado, irmão. Quando ele estudava a psicologia dos grandes líderes no mundo, ele como um psicólogo, psiquiatra, ele vai dizer que quase todo ser humano, quase 90 e tal % do ser humano, em determinados momentos da vida, vão ter a mesma resposta. Nos estudos que eles vão fazer, vão ter quase sempre a mesma resposta. Quase a mesma resposta. Mas ele vai dizer que quando ele estava a estudar a psicologia de Jesus, ele viu que, dentre os outros líderes que ele estudava, ele viu que Jesus tinha atitudes diferentes dos seres humanos normais. Que quando Jesus estavam prestes a lhe trair, Augusto Cury está a estudar o momento da traição. Está a ver Judas a vir apontar a Jesus, porque Judas deu um sinal aos apóstolos. Vocês sabem por quê? Ou melhor, aos guardas de Caifás e Anás. Vocês sabem por quê que Judas foi e lhe deu um beijo? Sabem? Não é porque o beijo é que fez com que ele traísse, não. Os discípulos eram muito parecidos na altura. E Judas disse nos soldados: eu que ando com ele, eu consigo discernir quem é ele. Aquele a quem eu beijar, Yes. aquele que é o Messias, o verdadeiro. Jesus. Yes. Por isso, para você reconhecer a voz de Deus, Yes. você tem que andar com Deus. Yes. Forte. Mas quando Judas faz isso, Jesus, em vez de lhe empurrar, ele dá um muro ou uma viatura nas varandas. Jesus lhe disse: amigo, é com um beijo que traz. O Augusto Cury não está a entender. Oh, você não está a entender o que eu estou a falar. Augusto Cury não está a entender. Os romanos que lhe crucificaram, que lhe bateram, Yes. não aceitaram ele quando viram Lázaro ressuscitou. Ei. Não aceitaram ele quando ouviram a multiplicação do pão. Yes. Não aceitaram ele no milagre de andar sobre as águas. Jesus. Foi uma atitude que Jesus teve na cruz. Yes. Quando ainda zombavam dele, Yes. ele disse: Pai, Jesus. perdoa eles, Yes. porque eles não sabem o que fazem. Atitude, mudança de atitude. Mudança de atitude. Mudança de atitude. Uma atitude diferenciada. Os romanos olharam para ele e disseram: verdadeiramente, Yes. esse é Jesus. o Filho de Deus. Yes. Não viram nenhum milagre, Jesus. viram a atitude inesperada do Ei. homem normal, de um homem diferente. Vê se sabe que quando teus filhos errarem, eles já estão à espera que a mãe vai vir com uma chibatada. Mamãe, não leva a chibatada. Abraça o teu filho naquele momento e diz: eu te amo. Oh, lemassate. E diz: eu confio em ti. Yes. A próxima nota você vai tirar positiva. Amém.
A atitude certa, a atitude de Cristo no momento da dificuldade. A santificação muda a tua atitude. O marido está a pensar que você vai explodir quando ele chegar em casa. Você vai estar já a gritar, a fazer. Quando ele entrar, ele vai encontrar uma mesa preparada com um bilhete: eu te amo, e você a dormir. Cadê o amém baixa? Que nós não queremos ser santificados. E santificação tem a ver com mudança de atitude. De atitude. Transformação essa é: se ele era a pessoa que mais te pedia desculpa, a partir de hoje, você seja a pessoa que agora vai começar os pedidos de quê? De perdão. Não há cruz sem transformação. Amém. Sem mudança de atitude. Amém. Tem um caso de uma irmã na igreja. Toma teu assento, por favor. Que ela passou por muitas injustiças. E ela tinha todo o direito, inclusive pessoas à volta, advogados, disseram: não vai nos pagar nada, nós vamos colocar essa empresa no tribunal. E você vai ganhar, porque temos provas de todas as coisas. Eu disse na irmã: a tua atitude de cristão, não faça isso. Perdoa eles, porque eles não sabem. E pela graça de Deus, essa irmã, a vida só está subindo de glória em glória. Fala para o teu irmão: mudança de atitude. Está fraco, diga: mudança de atitude. Depois da mudança de atitude, ou o significado da transformação, santificação é mudança da maneira de pensar. A santidade começa em você transformar. Você, quando já começa a entrar em Cristo, quando você começa a ter um relacionamento com Cristo, depois de estar no reino da luz, você já não pensa mais como alguém que está nas trevas. Você já não fala pobreza. Você já não fala fracasso. Você já não fala isso vai me matar. Você fala isso vai ser testemunho. Não sei se tem pessoas aqui. A mudança de pensamento. A mudança de pensamento. Eu já não penso que sou amaldiçoada. O que eu estou a passar não é maldição. É uma autoridade. É um processo que Deus estava a permitir para tirar a unção que há dentro de mim. Para me tornar uma pessoa que vai ter autoridade para pregar a palavra. Amém. Mudança de mentalidade. Santificação não é andar com roupa grande. Santificação não é fato e gravata, é mudança de mentalidade. A tua forma de pensar. Há coisas que eu já não faço. Há lugares que eu já não entro. Há meios que já não me sento. Porque eu agora estou a me santificar para o Deus que é santo. Amém. Glória a Deus. Saiba de algo: se todos os convites você aceita, você ainda não começou bem um processo de santificação. Se você é encontrado em todos os meios, você ainda não começou bem o quê? O processo de quê? Pedro disse: nós largamos tudo, inclusive amigos, inclusive pessoas, largamos tudo. Ele falou tudo para te seguir durante 3 anos. Mudança. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 2. Vamos a faltar poucos minutos para terminar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Pela quê? Pela renovação do vosso entendimento. Da vossa forma de pensar.
Santificação é você agora passar a pensar como Cristo. Yes. Por isso Paulo vai dizer que Jesus. nós temos o quê? A mente De Cristo. Ei. Olha lá em casa, está uma ouvir melhor do que aqui dentro. Jesus. Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Yes. Como Cristo pensa é que eu penso agora. Yes. Escuta, Jesus. quando a Bíblia está dizendo que nós temos a mente de Cristo, você precisa de entender primeiro o que é a mente. É na mente onde está a capacidade intelectual de um ser humano. Paulo está dizendo que nós temos as mesmas capacidades daquele que criou o mundo. Jesus. Santificação é isso, meu irmão. Não é só não fornicar, é transformar a tua mente. Yes. Porque quando tua mente é transformada, fornicação para ti é atraso. Jesus. Você começa a olhar o pecado como um atraso para a tua vida. Quando a mente é mudada, a forma de pensar é mudada, Yes, sir. você olha para a terra vazia e sem forma, Yes. e você vê o jardim do Éden a sair de lá. Alguns de nós, o problema não está no problema. Jesus. O problema é a mente que temos, Jesus. que ainda é da mente da quê? Dos filhos das trevas. Deus quer que você tenha uma mente da luz, de filhos da luz. Eu vou pregar para esse lado aqui, dentro deve estar dormindo, eu vou pregar. Uma mente renovada. Quem disse que o meu negócio não vai andar? Quem disse que eu não vou prosperar esse ano? Quem disse que eu não vou ir para frente? Quem disse que eu vou morrer com essa doença? Jesus. Quem que disse que eu vou morrer acabada assim? Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou de Cristo. Quando você muda a tua forma de pensar, você começa a andar como Cristo anda. Alguns de nós, só às vezes de te olharem, as pessoas já querem sentir pena de ti, e você gosta que te sentem pena. Filho do rei, quem é que tem que lhe sentir pena? Pena aonde? Aonde? Pena aonde? Jesus. Jesus. Você anda como filho de Deus. Você fala com a audácia do filho de Deus. Yes. Existem presidentes de um país, Jesus. mas o teu pai é dono do mundo todo. Yeah. É dono da galáxia. Yeah. Ninguém te mata, ninguém te toca, Jesus. ninguém te destrói. Você anda com audácia. Próxima vez, Yes. eles podem vir com o carro deles, Yes. podem vir com o avião deles. Jesus. A terra que pousaram o avião é do teu pai, bebê. Yeah. O ar que eles estão a respirar Jesus. é do teu pai, bebê. Yeah. As coisas mais importantes que eles têm Jesus. é do teu pai. Yeah. E a Bíblia vai dizer que você e eu somos co-herdeiros de Cristo. Yes. Em outras palavras, a palavra no original que aparece ali, co-herdeiro de Cristo, é quer dizer, se Deus der 50 a Cristo, tem que te dar 50 também. É dividir 50-50. Yes, sir. Co-herdeiros de Cristo. A partir de hoje, quando situações te aparecerem, não treme mais. Fala só isso no teu irmão. Já estou a terminar. Fala isso no teu irmão. Para de chorar. Para de chorar. Escuta, às vezes que Cristo chorou, Yes. ele já sabia que tinha solução. Oh, vou falar novamente. Quando ele chorou no túmulo de Lázaro, Yeah. ele já sabia que Lázaro ia ressuscitar. Yeah. Se estás a chorar, Jesus. é melhor chorar sabendo Yeah. que a glória da última casa Jesus. vai ser maior do que a primeira. É melhor
melhor chorar sabendo que esse não é o teu fim. Oh, ainda há esperança, ainda há glória, ainda há esperança. Eu não vou terminar como eu estou. Eu serei santificado. Eu andarei de graça sobre graça. No lugar da minha vergonha, Ele me dará dupla honra. Eu não vou terminar aonde estou. Eu não vou acabar como eu estou. Eu sou a luz do mundo. Eu carrego Cristo. Eu carrego a mente de Cristo. Eu vou criar. Eu vou me adaptar. Eu vou vencer. A mente de Cristo, quando vê que tem uma situação à frente dele, não chora porque não tem barco. Quando não tem barco, a mente de Cristo se adapta. Se não tem emprego, vou criar um emprego. Lá atrás parece que estão no outro culto. Há pessoas que estão contra mim nessa noite, mas eu vim dizer nessa noite, carregando o Cristo que você carrega, vai ser impossível você ser derrotado. Vai ser impossível você ser destruído. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você é cabeça e não cauda. Você está em cima e não embaixo. Você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Deus seja louvado. E o quarto e a última etapa é glorificação. E é nesse realme em que nós nos encontramos agora. Quando Deus te justifica, te regenera, te santifica, Ele te glorifica entre os homens. Ele te dá glória. Ele te dá um corpo glorificado. Qual é a nossa esperança como homens? Servindo esse Deus. É que um dia nós saberemos que o Messias virá. E esse nosso corpo deixará de ser o quê? Corruptível. Deixará de padecer. Ganharemos um corpo como de anjo. Bebê, nós não estamos aqui por milagres apenas. Nós estamos aqui por algo maior. Nós estamos aqui na esperança de que os que dormem no Senhor, na última trombeta, vão ressuscitar. Paulo vai dizer: alguns não dormirão. Esse teu corpo que hoje não passa na parede, no ano do milênio, quando voltarmos com o Messias, nós vamos passar nas portas se quisermos, vamos apanhar carro se quisermos. O nosso corpo será como de anjos. O nosso corpo será glorificado. A Bíblia vai dizer que Jesus entrou no meio dos discípulos enquanto a porta estava fechada. Eu quero profetizar para alguém aqui. Teus inimigos, pessoas que você sonhava a te darem corrida, a te perseguirem, você vai passar a lhes perseguir daqui para escuta, eu já vos alertar. Qualquer pessoa que vos contar o sonho, sonhei que o pai estava com uma espada, estava a me dar corrida. Você já sabe. Não pense, não é o pai, é mesmo o pai. Mas aquela pessoa que teve o sonho andava a fazer alguma coisa. E agora estamos aparecendo no sonho. Você vai aparecer no sonho dos teus inimigos.